Em um restaurante de luxo em Munique, um empresário milionário zombou de Rebecca, uma garotinha de 11 anos que vendia chocolates artesanais para sustentar a família. Ele não imaginou que suas palavras iriam mudar tudo. A chuva fina de outono escorria pelas janelas do elegante restaurante Königlicher Palast, no coração de Munique. As luzes douradas refletiam nos cristais suspensos do lustre central, criando um ambiente de sofisticação que intimidava qualquer pessoa comum. Naquele momento, entre as mesas ocupadas por empresários bem vestidos e suas famílias, uma pequena figura se destacava pela simplicidade. Rebecca segurava com cuidado uma cesta de vime coberta por um tecido xadrez vermelho e branco. Seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação, enquanto observava os clientes elegantes. Ela usava um vestido simples de algodão, com pequenas flores bordadas à mão, e suas tranças escuras caíam sobre os ombros. Apesar da roupa modesta, havia algo especial em sua postura, uma dignidade natural que nem mesmo o ambiente intimidador conseguia abalar. A gerente do restaurante, Sra. Müller, uma mulher de cabelos grisalhos presos em um coque rigoroso, aproximou-se da menina com passos firmes. Suas sobrancelhas franzidas deixavam claro que aquela situação a incomodava profundamente. "Criança, já expliquei que não permitimos vendedores ambulantes aqui dentro", disse ela em um tom controlado, mas firme. "Este é um estabelecimento de categoria superior." Rebecca baixou a cabeça por um instante, sentindo o peso dos olhares curiosos dos clientes ao redor. Algumas pessoas haviam parado de conversar para observar a cena. O burburinho das conversas diminuiu consideravelmente, criando um silêncio constrangedor. "Por favor, senhora", murmurou Rebecca com sua voz doce, mas trêmula. "São chocolates artesanais que minha avó ensinou a fazer. Preciso muito vender pelo menos alguns hoje." A menina ergueu levemente a tampa da cesta, revelando fileiras organizadas de chocolates caseiros. Cada doce havia sido moldado com carinho, alguns em formato de coração, outros decorados com pequenas flores de açúcar. O aroma doce e reconfortante se espalhou pelo ar, fazendo com que algumas pessoas próximas olhassem com interesse genuíno. Foi nesse momento que uma gargalhada alta e debochada ecoou pela sala. Na mesa principal, próxima à janela panorâmica, estava sentado Maximilian Hoffmann, um empresário conhecido em toda a cidade por sua fortuna e, infelizmente, por sua arrogância. Seu terno italiano impecável custava mais do que muitas famílias ganhavam em meses inteiros. Os cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e seus olhos azuis frios refletiam uma superioridade que ele fazia questão de demonstrar. "Chocolate caseiro em um lugar como este?", disse Maximilian, sua voz carregada de desdém. "Que situação mais interessante." Seu filho Friedrich, um adolescente de aparência mimada, riu junto com o pai. Ao lado deles, a esposa de Maximilian, Ingrid, uma mulher elegante usando um colar de pérolas caríssimo, apenas observava em silêncio, parecendo desconfortável com a atitude do marido. Rebecca sentiu suas bochechas corarem, mas manteve a cabeça erguida. Havia algo em seus olhos que chamava a atenção, uma força interior que contrastava com sua aparência frágil. Ela havia aprendido desde pequena que a dignidade não dependia de roupas caras ou joias brilhantes. "São chocolates especiais, senhor", disse ela, dando alguns passos em direção à mesa de Maximilian. "Cada um é feito com uma receita antiga da minha família." Maximilian inclinou-se para trás em sua cadeira, cruzando os braços com um sorriso zombeteiro nos lábios. Ele olhou ao redor, percebendo que havia conquistado a atenção de todo o restaurante. Era exatamente o tipo de situação que ele adorava, ser o centro das atenções enquanto demonstrava sua suposta superioridade. "Receita antiga da família?", repetiu ele, fingindo interesse. "Que fascinante! E me diga, pequena vendedora, você fala alemão?" A pergunta pegou Rebecca de surpresa. Ela piscou algumas vezes, tentando entender aonde ele queria chegar com aquilo. O alemão não era sua língua materna, mas ela havia aprendido o básico nas aulas da escola comunitária do bairro onde morava. "Um pouco, senhor", respondeu ela hesitante. Os olhos de Maximilian brilharam com uma malícia cruel. Ele havia encontrado a oportunidade perfeita para se divertir às custas da menina. Lentamente,
Ele alcançou sua carteira de couro italiano e dela retirou algumas notas. O movimento foi teatral, calculado para impressionar os observadores. Muito bem, então, disse ele, batendo as notas na mesa com um som seco. Aqui estão 100 mil euros. Todo esse dinheiro será seu se conseguir me vender esses seus chocolates especiais, falando apenas em alemão. Mas tem que ser um alemão perfeito, entende? Sem erros, sem hesitação. Um murmúrio chocado percorreu o restaurante. 100 mil euros era uma quantia absurda para qualquer um, quanto mais para uma criança vendendo doces caseiros. Algumas pessoas se entreolharam, incrédulas com o que acabaram de ouvir. Rebecca arregalou os olhos. 100 mil euros representavam mais dinheiro do que sua família via em anos. Era o suficiente para resolver todos os problemas que a haviam forçado a sair vendendo chocolates pelas ruas. Sua mente correu, pensando em sua avó doente, nas contas em atraso, na geladeira quase vazia em casa. Mas havia algo na proposta que a deixava inquieta. O sorriso de Maximilian não era gentil, era predatório. Ele não estava oferecendo uma oportunidade, estava armando uma armadilha. Rebecca podia sentir isso no ar, na forma como ele a olhava, no tom de sua voz. Eu posso tentar, disse ela, sua voz quase um sussurro. Maravilhoso, exclamou Maximilian, batendo palmas uma única vez. Mas lembre-se, querida criança, precisa ser perfeito. Um erro sequer, e você sai daqui de mãos vazias. Na verdade, se falhar, promete nunca mais voltar a este bairro com esses seus docinhos caseiros. A condição adicional fez Rebecca engolir em seco. Aquele bairro era um dos poucos lugares onde conseguia vender seus chocolates. Se perdesse essa oportunidade, não teria apenas desperdiçado a chance de ganhar 100 mil euros, também perderia uma fonte importante de renda. Friedrich riu alto, achando a situação hilariante. Pai, isso é genial. Ela obviamente não consegue falar alemão direito. Olha só para ela. Ingrid finalmente tocou levemente o braço do marido. Maximilian, talvez isso seja um pouco excessivo. Excessivo? Ele se virou para a esposa com uma sobrancelha erguida. Estou oferecendo uma oportunidade única para esta jovem empreendedora. É pegar ou largar. Rebecca fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma determinação firme em seu olhar. Ela pensou em sua avó, que sempre dizia que coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Eu aceito, disse ela, sua voz mais forte agora. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Até mesmo os garçons pararam de se mover, todos concentrados na cena que se desenrolava diante deles. A tensão no ar era quase palpável. Maximilian se recostou em sua cadeira com satisfação. Excelente. Então comece. E lembre-se, alemão perfeito ou nada. Rebecca abriu sua cesta com mãos ligeiramente trêmulas. O aroma doce dos chocolates se espalhou novamente, mas desta vez parecia ainda mais intenso. Ela escolheu cuidadosamente um chocolate em formato de coração, decorado com pequenos detalhes em açúcar branco. Respirou fundo e começou a falar em alemão. Sua voz inicialmente hesitante, mas ganhando força a cada palavra. Diese Schokolade ist etwas ganz Besonderes. Este chocolate é algo muito especial. Enquanto ela falava, algo extraordinário aconteceu. Sua pronúncia, que deveria ser hesitante e cheia de erros, fluía com uma naturalidade surpreendente. As palavras saíam de sua boca com uma clareza e correção que deixaram todos boquiabertos. Maximilian franziu a testa, sua expressão de diversão cruel sendo gradualmente substituída por confusão. Aquilo não estava indo como ele havia planejado. Rebecca continuou. Sie wird nach einem alten Familienrezept gemacht, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. É feito com uma receita antiga da família, que foi passada de geração em geração. Sua voz ganhava confiança a cada frase. Ela descrevia não apenas os ingredientes, mas a história por trás de cada chocolate, a tradição familiar, o carinho com que cada doce era preparado. Suas palavras pintavam imagens na mente dos ouvintes, fazendo-os quase sentirem o sabor dos chocolates. O silêncio no restaurante era absoluto. Até mesmo Friedrich havia parado de rir, observando a menina com uma mistura de surpresa e... Era respeito?
Quando Rebecca terminou sua apresentação, ela segurou o chocolate em direção a Maximilian e disse com perfeita pronúncia: "Möchten Sie es probieren?" Gostaria de experimentar? O empresário estava visivelmente abalado. Sua boca havia se aberto ligeiramente, e ele piscava repetidamente, como se não conseguisse acreditar no que havia acabado de ouvir. O alemão de Rebecca não era apenas correto. Era eloquente, poético, quase musical. Por alguns segundos que pareceram eternos, ninguém se moveu. Então, lentamente, uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra. Em poucos instantes, todo o restaurante estava aplaudindo de pé. Lágrimas brilhavam nos olhos de Rebecca, mas ela mantinha sua postura digna. Ela havia feito mais do que apenas falar alemão. Havia tocado o coração de todos os presentes com suas palavras sinceras e sua coragem extraordinária. Maximilian olhou para as notas sobre a mesa, depois para Rebecca, depois novamente para o dinheiro. Sua mão tremeu ligeiramente quando ele alcançou a carteira. Mas foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. A porta principal do restaurante se abriu e uma figura imponente entrou, fazendo com que todos se virassem. Era um homem idoso, elegantemente vestido, com cabelos brancos como a neve e olhos azuis penetrantes. Ele observou a cena por um momento, seus olhos se fixando em Rebecca com uma expressão que ninguém conseguiu decifrar. Então, um sorriso lento e misterioso surgiu em seus lábios. "Minha querida criança", disse ele em alemão perfeito, sua voz carregada de uma emoção que fez todos arrepiarem. "Você não imagina quem realmente é, não é mesmo?" O silêncio no restaurante Königlicher Palast era ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para o homem idoso que acabara de entrar, sua presença comandando respeito instantâneo. Havia algo majestoso em sua postura, uma autoridade natural que fazia até mesmo Maximilian Hoffmann parecer diminuto em comparação. O desconhecido caminhou lentamente em direção ao centro da sala, seus passos ecoando no mármore polido. Seus olhos azuis penetrantes não saíam de Rebecca, que permanecia imóvel, segurando sua cesta de chocolates com mãos trêmulas. A menina sentia uma estranha familiaridade naquele rosto, como se já o tivesse visto em sonhos esquecidos. Quem é o senhor?" perguntou Rebecca, sua voz quase um sussurro. O homem parou a poucos metros dela, e um sorriso gentil, mas carregado de emoção, surgiu em seus lábios. Lágrimas brilhavam em seus olhos enquanto ele a observava como se estivesse vendo um milagre. "Meu nome é professor Heinrich von Bergen", disse ele, sua voz tremendo levemente. "E eu passei os últimos anos procurando por você, minha querida neta." A revelação atingiu Rebecca como um raio. Suas pernas vacilaram, e ela teve que se apoiar na mesa mais próxima para não cair. A cesta escorregou de suas mãos, mas Friedrich, surpreendendo a todos, se levantou rapidamente para segurá-la antes que caísse. "Neta?", repetiu ela, incrédula. "Mas isso é impossível. Minha avó sempre me disse que meu avô havia morrido?", completou Heinrich, uma tristeza profunda passando por seus olhos. "Sua avó, minha querida Clara, teve que fazer essa escolha terrível. Ela estava protegendo você de algo que nem eu conseguia compreender na época." Maximilian, que havia permanecido em choque até então, finalmente encontrou sua voz. Mas ao contrário da arrogância anterior, havia uma humildade forçada em seu tom. "Professor von Bergen?", gaguejou ele. "O professor Heinrich von Bergen, da Academia Internacional de Línguas Germânicas?" Heinrich assentiu levemente, sem tirar os olhos de Rebecca. "O mesmo. E você deve ser o Sr. Hoffmann, sobre quem ouvi falar. Dono da empresa de importação, não é?" A mudança no comportamento de Maximilian foi instantânea e dramática. Ele se levantou tão rapidamente que quase derrubou sua cadeira, sua face empalidecendo visivelmente. Professor Heinrich von Bergen era uma lenda viva no mundo acadêmico alemão, um homem cuja influência se estendia muito além das universidades. "Professor, eu não sabia", balbuciou Maximilian, suas mãos tremendo enquanto tentava reorganizar as notas sobre a mesa. "Se soubesse que a menina era sua neta, jamais teria o quê?", perguntou Heinrich, sua voz ganhando uma firmeza perigosa. "Jamais teria humilhado uma criança em público?"
Jamais teria tentado ridicularizá-la por sua origem humilde? O restaurante inteiro observava a cena em silêncio absoluto. Era como assistir a um drama shakespeariano se desenrolar diante de seus olhos. Ingrid tocou o braço do marido, tentando acalmá-lo, mas Maximilian estava visivelmente em pânico. Rebecca, ainda processando a informação, olhou para Heinrich com olhos cheios de lágrimas. Se o senhor é realmente meu avô, por que nunca me procurou antes? Por que minha avó me disse que estava morto? Heinrich respirou fundo, a dor evidente em sua expressão. Porque eu cometi o maior erro da minha vida, querida criança. Anos atrás, quando sua mãe se apaixonou por seu pai, um homem simples, mas honesto, eu me opus ao relacionamento. Meu orgulho, minha arrogância, eu achei que ela merecia algo melhor. Alguém da nossa classe social. Ele fez uma pausa, limpando uma lágrima que escapou. Quando sua mãe decidiu se casar contra minha vontade, eu a rejeitei. Disse palavras terríveis, coisas que me assombram até hoje. Ela saiu de casa e eu, em minha estupidez, pensei que ela voltaria, mas ela não voltou. A voz de Heinrich começou a falhar. Semanas depois, descobri que ela havia morrido em um acidente, junto com seu pai. Você era apenas um bebê, e sua avó Clara, a mãe de seu pai, a levou embora. Ela tinha todo o direito de me odiar pelo que fiz. Rebecca sentiu suas pernas cederem completamente. Desta vez, foi Ingrid quem se levantou para ampará-la, guiando-a gentilmente para uma cadeira. As lágrimas corriam livremente pelo rosto da menina, enquanto ela tentava processar todas aquelas revelações. Minha mãe, sussurrou ela. Vovó Clara sempre dizia que ela era um anjo que voltou para o céu muito cedo. Nunca me contou detalhes sobre você. Clara fez o que achou melhor, disse Heinrich, se ajoelhando ao lado da cadeira de Rebecca. Ela queria proteger você da minha rejeição, da possibilidade de que eu repetisse os mesmos erros, e talvez ela estivesse certa em ter medo. Ele segurou delicadamente as mãos da menina. Mas passei todos esses anos me arrependendo, procurando por vocês. Contratei detetives particulares, percorri orfanatos, consultei registros públicos. Foi só na semana passada que descobri que vocês estavam aqui em Munique. Como me encontrou? Perguntou Rebecca, sua voz embargada. Heinrich sorriu através de suas lágrimas. Uma das minhas antigas alunas trabalha na escola comunitária do seu bairro. Ela me ligou, disse que havia uma menina com o sobrenome da nossa família que falava alemão com uma pronúncia inexplicavelmente perfeita. Quando ela me descreveu você, eu soube imediatamente. Ele respirou fundo e completou. Sua mãe fez questão de registrar você também como von Bergen. Por isso, o seu sobrenome chamou nossa atenção. A emoção no restaurante era palpável. Até mesmo os garçons tinham lágrimas nos olhos. Friedrich, que havia permanecido calado, se aproximou hesitantemente. Pai, disse ele, sua voz baixa, mas firme. Acho que devemos pedir desculpas. Maximilian olhou para o filho, depois para Rebecca e Heinrich. Sua arrogância havia desaparecido completamente, substituída por uma vergonha profunda. Ele se aproximou lentamente, suas mãos ainda tremendo. Senhorita Rebecca, disse ele formalmente. Professor von Bergen, não há palavras suficientes para expressar minha vergonha. Meu comportamento hoje foi inexcusável. Ele pegou as notas da mesa e as estendeu para Rebecca. Estes 100.000 euros são seus, claro. Você cumpriu o desafio magnificamente. Mas mais do que isso, gostaria de fazer uma oferta adicional. Heinrich ergueu uma sobrancelha curioso. Minha empresa, continuou Maximilian, sempre procura talentos excepcionais. Gostaria de oferecer uma bolsa de estudos integral para Rebecca em qualquer instituição que ela escolher. E também um fundo educacional de €500 mil para garantir que ela tenha todas as oportunidades que merece. A oferta deixou todos boquiabertos. €500 mil era uma quantia que mudaria completamente a vida de qualquer pessoa. Mas foi Heinrich quem respondeu primeiro. Sr. Hoffmann, embora aprecie o gesto, isso não será necessário. Ele se virou para Rebecca, seus olhos brilhando com amor e orgulho. Minha querida neta, se me permitir fazer parte da sua vida novamente, prometo que você nunca mais precisará vender chocolates na rua por necessidade. Tenho uma fortuna considerável, propriedades, conexões. Mas mais importante,
tenho um amor incondicional para oferecer. Rebecca olhou para seu avô recém-descoberto, depois para a cesta de chocolates que Friedrich ainda segurava. Uma decisão estava se formando em sua mente. Uma decisão que surpreenderia a todos. Vovô Heinrich, disse ela, sua voz ganhando uma força nova. Estou feliz em saber que tenho família, mas não quero parar de fazer chocolates. Não por necessidade, mas porque é algo que amo. Algo que minha vovó Clara me ensinou com tanto carinho. Heinrich sorriu, compreendendo imediatamente. Claro, minha querida. Talvez possamos transformar essa paixão em algo ainda maior. Foi então que Sra. Müller, a gerente do restaurante, se aproximou timidamente. Durante toda a cena, ela havia observado em silêncio. Mas agora, havia uma determinação em seus olhos. Com licença, disse ela. Sei que não é minha posição falar, mas seus chocolates são extraordinários, senhorita Rebecca. Se me permitir, gostaria de fazer uma proposta. Todos se viraram para ela curiosos. O Königlicher Palast tem tradição em apresentar produtos artesanais excepcionais. Gostaria de convidá-la para ser nossa fornecedora exclusiva de chocolates. Pagaríamos um preço premium e isso lhe daria uma plataforma para crescer. A oferta de Sra. Müller adicionou uma camada inesperada à situação. Rebecca olhou ao redor, vendo as faces expectantes de todos os presentes. Há uma condição, disse ela, surpreendendo a todos com sua maturidade. Quero que parte dos lucros vá para um fundo que ajude outras crianças em situação difícil. Crianças como eu era há 1 hora atrás. A declaração de Rebecca trouxe lágrimas aos olhos de todos os presentes. Heinrich a abraçou com orgulho, enquanto até mesmo Maximilian tinha que limpar os olhos discretamente. Mas foi nesse momento que a porta do restaurante se abriu novamente. Uma mulher idosa, usando um chale simples e apoiada em uma bengala, entrou lentamente. Seus olhos procuraram pela sala até encontrarem Rebecca. "Vovó Clara!" gritou Rebecca correndo em direção à mulher. Clara olhou além de Rebecca e viu Heinrich. Por um momento, o tempo pareceu parar. Décadas de dor, raiva e saudade se encontraram naquele olhar. "Heinrich", disse ela, sua voz carregada de emoções complexas. "Então você finalmente a encontrou." "Clara", respondeu ele, aproximando-se devagar. Eu vim pedir seu perdão. Por tudo." A tensão entre os dois era quase tangível. Todo o restaurante prendeu a respiração, esperando para ver o que aconteceria. Clara olhou para Rebecca, depois para Heinrich, e finalmente um sorriso triste, mas reconciliador, apareceu em seu rosto. "Talvez", disse ela lentamente, "seja hora de curarmos as feridas do passado. Por ela." O encontro entre Clara e Heinrich era como assistir a 2 almas que haviam carregado um peso impossível por anos, finalmente se reencontrarem. Clara, apoiada em sua bengala, observava o homem que ela havia considerado responsável pela tragédia de sua família. Heinrich, por sua vez, não conseguia esconder a culpa que corroía seu coração há tanto tempo. Rebecca permanecia entre os dois, suas pequenas mãos unindo as mãos enrugadas de ambos. Era uma imagem tocante que fez todos no restaurante segurarem a respiração. "Vovó Clara", disse Rebecca suavemente. "O vovô Heinrich estava contando sobre o que aconteceu com minha mãe. Ele se arrepende muito do que fez." Clara estudou o rosto de Heinrich por longos momentos. Suas lágrimas começaram a cair silenciosamente quando ela viu a sinceridade em seus olhos arrependidos. "Heinrich von Bergen", disse ela, sua voz tremendo de emoção. "Você não imagina quantas noites eu passei acordada, odiando você por ter rejeitado nossa Helena. Quantas vezes desejei que você sofresse como nós sofremos." Heinrich baixou a cabeça, preparando-se para as palavras duras que merecia ouvir. "Mas", continuou Clara, surpreendendo a todos, "eu também passei muitas noites pensando em como Helena teria ficado triste sabendo que sua filha cresceu sem conhecer o avô. Ela sempre falava de você com tanto amor, mesmo depois de tudo." A revelação atingiu Heinrich como um soco no peito. Ela ainda falava de mim?" Clara assentiu, limpando as lágrimas com a manga do chale. Helena tinha um coração imenso. Mesmo magoada, ela sempre dizia que você era um bom homem que havia cometido um erro.
Dizia que um dia, quando a dor passasse, talvez pudéssemos nos perdoar. Heinrich caiu de joelhos diante de Clara, suas lágrimas caindo livremente. Clara, pelo amor que você tinha por Helena, pelo amor que temos por Rebecca, me perdoe. Deixe-me tentar corrigir o erro que cometi. Todo o restaurante estava em silêncio absoluto. Até mesmo Maximilian e sua família observavam com respeito, entendendo que estavam testemunhando algo sagrado. Clara olhou para baixo, vendo o homem orgulhoso ajoelhado diante dela. Lentamente, ela estendeu sua mão livre e tocou o topo da cabeça de Heinrich. Levante-se, Heinrich, disse ela, sua voz agora cheia de uma paz que ela não sentia há anos. Nossa Helena não gostaria de ver o pai dela de joelhos. Ela gostaria de ver uma família reunida. Heinrich se levantou lentamente e os dois se abraçaram. Foi um abraço de cura, de perdão, de anos de dor finalmente sendo liberta. Rebecca se juntou ao abraço e os três ficaram ali. Uma família finalmente completa novamente. Os aplausos começaram espontaneamente. Todo o restaurante se levantou, aplaudindo não apenas a reunião familiar, mas a demonstração pura de perdão e amor que acabaram de testemunhar. Entre os aplausos, uma voz se destacou. Era Friedrich, o filho de Maximilian, que se aproximou timidamente. Com licença, disse ele, sua voz cheia de uma humildade genuína. Eu queria pedir desculpas também. O jeito que ri da senhorita Rebecca foi horrível. Meu pai sempre me ensinou que dinheiro era o mais importante. Mas vocês me mostraram que existem coisas muito mais valiosas. Rebecca se virou para o adolescente, vendo algo diferente em seus olhos. A arrogância havia desaparecido, substituída por uma sinceridade que tocou seu coração. Está tudo bem, Friedrich, disse ela com um sorriso genuíno. Às vezes precisamos de momentos difíceis para aprendermos quem realmente somos. A sabedoria nas palavras da menina deixou todos impressionados. Heinrich olhou para sua neta com orgulho renovado. Rebecca, disse Heinrich, há tanto que eu quero saber sobre você. Conte-me sobre sua vida, seus sonhos, suas esperanças. Eles se sentaram à mesa que havia sido o centro do drama inicial, mas agora se tornaram um local de reconciliação. Clara contou a Heinrich sobre como havia criado Rebecca com amor e dedicação, sempre honrando a memória de Helena. Rebecca sempre foi especial, disse Clara, acariciando o cabelo da neta. Desde pequena, ela tinha um dom para línguas. Aprendia tudo com uma facilidade impressionante. E seus chocolates? Heinrich, você precisa experimentar. São exatamente como Helena costumava fazer. Heinrich pegou um dos chocolates da cesta que Friedrich havia salvaguardado. Quando colocou o doce na boca, suas lágrimas voltaram a fluir. O sabor o transportou imediatamente de volta à infância de Helena, quando ela experimentava receitas na cozinha da família. É impossível, murmurou ele. É exatamente igual ao chocolate que Helena fazia. Como isso é possível? Rebecca sorriu timidamente. Vovó Clara me ensinou todas as receitas que minha mãe costumava fazer. Disse que era uma forma de mantê-la viva em nossos corações. A emoção no ar era quase tangível. Mas foi então que Heinrich teve uma ideia que mudaria tudo. Rebecca, minha querida, disse ele, seus olhos brilhando com uma nova determinação. E se pudéssemos honrar a memória de sua mãe de uma forma que ajudasse muitas outras pessoas? O que o senhor quer dizer, vovô? Perguntou ela curiosa. Heinrich se virou para Maximilian, que havia permanecido respeitosamente silencioso. Sr. Hoffmann, sua oferta anterior foi generosa, mas tenho uma proposta diferente. Maximilian se inclinou para a frente, interessado. Que tal criarmos juntos uma fundação, a Fundação Helena, em memória da minha filha? Rebecca seria nossa embaixadora principal e seus chocolates seriam vendidos para arrecadar fundos para crianças carentes. Você entraria com o capital inicial, eu com minha rede de contatos acadêmicos e Rebecca com seu talento extraordinário. A ideia deixou todos eletrizados. Era uma forma de transformar a tragédia em algo belo, de usar o dom de Rebecca para ajudar outras crianças. Papai, disse Friedrich, animado, isso seria incrível. Poderíamos ajudar crianças em todo o país? Maximilian olhou para sua família, depois para Rebecca e seus avós.
Uma transformação genuína estava acontecendo em seu coração. Concordo completamente, disse ele. Mas quero que Rebeca seja mais do que uma embaixadora. Quero que ela seja a presidente da fundação quando tiver idade suficiente. Isso lhe dará controle total sobre como o dinheiro é usado. A generosidade da proposta surpreendeu até mesmo Heinrich. Maximilian estava oferecendo não apenas dinheiro, mas também poder e autonomia para uma criança. Senhora Müller, que havia observado tudo silenciosamente, se aproximou novamente. Se me permitem, disse ela, o Königlicher Palast gostaria de ser o primeiro estabelecimento a apoiar a Fundação Helena. Reservaremos uma noite especial por mês para um jantar beneficente. As ideias fluíam rapidamente, cada pessoa contribuindo com sugestões para tornar a fundação uma realidade. Era como se a energia positiva da reconciliação estivesse contagiando a todos. Mas foi Clara quem fez a observação mais tocante. Sabem? Disse ela, olhando ao redor da mesa. Helena sempre dizia que acreditava na bondade das pessoas. Ela dizia que mesmo nos momentos mais escuros, sempre há uma luz esperando para brilhar. Acho que ela estaria orgulhosa de ver como sua filha trouxe à tona o melhor em todos nós. As palavras de Clara ressoaram profundamente em todos os presentes. Era verdade. Rebeca havia conseguido transformar um momento de humilhação em algo belo e inspirador. Heinrich se levantou, erguendo seu copo de água. Um brinde, disse ele, sua voz carregada de emoção. A Helena, que nos ensina através de sua filha que o amor é mais forte que o orgulho. A Clara, que protegeu nossa preciosa Rebeca quando eu falhei. E a Rebeca, que nos mostrou que às vezes precisamos ser humilhados para redescobrir nossa humanidade. Todos se levantaram, erguendo seus copos. O brinde foi feito em silêncio respeitoso, cada pessoa refletindo sobre as lições aprendidas naquele dia extraordinário. Enquanto bebiam, a porta do restaurante se abriu mais uma vez. Desta vez, era um grupo de crianças da escola comunitária de Rebeca, liderado pela professora que havia contatado Heinrich. Rebeca! Gritou uma das crianças. Professora Helena nos disse que você estava aqui. Queríamos saber se você tinha mais chocolates para vender. A chegada das crianças trouxe uma alegria pura e genuína ao ambiente. Rebeca correu para abraçar seus amigos e, por um momento, ela voltou a ser simplesmente uma menina brincando com outras crianças. Heinrich observava a cena com lágrimas nos olhos. Clara, sussurrou ele, olhe como ela é amada. Que trabalho maravilhoso você fez criando-a. Clara sorriu, vendo Rebeca distribuir chocolates gratuitamente para seus amigos. Ela se criou sozinha, Heinrich. Eu apenas ofereci amor e orientação. O coração bondoso é inteiramente dela. Foi então que professora Helena se aproximou de Heinrich. Professor von Bergen, disse ela, é uma honra conhecê-lo pessoalmente. Rebeca é uma das alunas mais especiais que já tive. Sua capacidade de aprender línguas é realmente extraordinária, mas é sua bondade que mais me impressiona. Conte-me mais sobre ela, pediu Heinrich, ávido por conhecer melhor sua neta. Rebeca sempre divide seu lanche com as crianças que não trazem comida, explicou o professor Helena. Ela ajuda os colegas com dificuldades, nunca reclama quando precisa ficar depois da aula para tarefas extras. E seus chocolates? Ela sempre reserva os melhores para as crianças mais novas. Cada palavra da professora fazia Heinrich se orgulhar mais de sua neta. Rebeca havia crescido para ser exatamente o tipo de pessoa que Helena teria sido orgulhosa de chamar de filha. As crianças, satisfeitas com os chocolates, começaram a se preparar para sair. Mas antes, uma delas, uma garotinha ainda menor que Rebeca, se aproximou timidamente de Heinrich. Senhor, disse ela, a Rebeca é a pessoa mais legal do mundo. Se o senhor é família dela, deve ser legal também. A inocência da criança tocou profundamente Heinrich. Ele se ajoelhou para ficar na altura da menina. Obrigado por cuidar da Rebeca, disse ele suavemente. Amigos como vocês são tesouros preciosos. Enquanto as crianças saíam cheias de energia e chocolate, Heinrich se virou para Rebeca com uma proposta final. Minha querida neta, disse ele, que tal voltarmos para casa? Clara, você e Rebeca gostariam de vir morar comigo? Tenho uma casa grande demais para um homem sozinho e seria uma honra compartilhá-la com minha família. Clara e Rebeca se entreolharam.
Era uma oferta tentadora, mas também assustadora. Suas vidas estavam prestes a mudar completamente. Podemos pensar sobre isso? Perguntou Rebecca, demonstrando uma maturidade impressionante. Claro, respondeu Heinrich. Não há pressa. O importante é que agora somos uma família novamente. Enquanto se preparavam para sair, Maximilian se aproximou uma última vez. Rebecca, disse ele, espero que você possa me perdoar pelo meu comportamento horrível. Prometo que serei uma pessoa melhor a partir de hoje. Rebecca olhou para ele com seus olhos sábios. Senhor Maximilian, todo mundo merece uma segunda chance. O importante é o que fazemos com essa chance. Semanas depois daquele dia transformador no restaurante Königlicher Palast, a vida de Rebecca havia mudado de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. A mansão de Heinrich von Bergen, localizada em um dos bairros mais elegantes de Munique, agora ecoava com risos e conversas que haviam faltado por décadas. Clara havia aceitado o convite para morar com Heinrich, mas não sem estabelecer suas próprias condições. Esta casa precisa de calor humano, havia declarado ela no primeiro dia. E isso significa que vamos cozinhar juntos, comer juntos e viver como uma família de verdade. Heinrich havia concordado entusiasticamente. Nos dias que se seguiram, a casa formal e silenciosa se transformou em um lar acolhedor. A biblioteca, que antes era um santuário silencioso, agora tinha uma mesa especial onde Rebecca fazia seus deveres de casa, enquanto Heinrich trabalhava em seus livros acadêmicos. A cozinha, anteriormente usada apenas pelos empregados, tornou-se o coração da casa. Era lá que Clara ensinava a Rebecca as receitas mais complexas de chocolates, enquanto Heinrich observava, maravilhado com a paciência e habilidade de ambas. Vovô, disse Rebecca numa manhã ensolarada, enquanto moldava chocolates em formato de flores. Posso te fazer uma pergunta? Heinrich ergueu os olhos do jornal que estava lendo. Claro, minha querida. Pode perguntar qualquer coisa. Por que você nunca se casou novamente depois que minha avó morreu? A pergunta pegou Heinrich de surpresa. Ele olhou para Clara, que estava preparando o café da manhã, e depois de volta para Rebecca. Bem, disse ele pensativo, acho que nunca encontrei alguém que pudesse completar minha vida da forma que sua avó completava. E depois, quando perdi contato com sua mãe, senti que não merecia ser feliz novamente. Clara se virou do fogão, suas bochechas ligeiramente coradas. Heinrich von Bergen, disse ela com firmeza. Você sempre foi muito dramático. A vida é muito curta para desperdiçarmos com culpa. O comentário de Clara trouxe um sorriso para o rosto de Heinrich. Nas últimas semanas, ele havia redescoberto algo que pensou ter perdido para sempre. A capacidade de rir, de se alegrar com as pequenas coisas da vida. O toque do telefone interrompeu o momento. Heinrich atendeu, e sua expressão se iluminou gradualmente. Sim, Sr. Hoffmann, disse ele. Claro, podemos nos reunir hoje à tarde. Sim, Rebecca estará lá. Até logo. Ele desligou e se virou para as duas mulheres. Era Maximilian. Os documentos para a Fundação Helena estão prontos. Ele quer que nos encontremos hoje no escritório do advogado para tornar tudo oficial. Rebecca parou de moldar chocolates, um misto de nervosismo e excitação em seus olhos. Isso significa que a fundação vai realmente acontecer? Mais do que isso, disse Heinrich, sorrindo. Significa que sua mãe terá um legado eterno. Através da fundação, ela continuará ajudando pessoas por gerações. Mais tarde naquele dia, eles se dirigiram ao escritório de advocacia mais prestigioso de Munique. O Dr. Wolfgang Richter, um homem distinto de meia-idade, os recebeu em uma sala de conferências elegantemente decorada. Maximilian já estava lá, acompanhado não apenas de Ingrid e Friedrich, mas também de um grupo de pessoas que Rebecca não reconheceu. Rebecca! Chamou Friedrich, levantando-se para cumprimentá-la. O adolescente havia mudado visivelmente nas últimas semanas. Sua arrogância anterior havia dado lugar a uma humildade genuína e um interesse real em fazer a diferença. Permitam-me apresentar alguns novos parceiros da Fundação, disse Maximilian, orgulhoso. Esta é a doutora Sabine Koch, diretora do maior orfanato de Munique. Este é o Sr. Thomas Weber,
proprietário de uma cadeia de confeitarias que quer distribuir os chocolates de Rebecca. E esta, ele fez uma pausa dramática, é a senhora Miranda Silva, produtora da televisão alemã. A última apresentação fez Rebecca piscar surpresa. Senhora Silva era uma mulher elegante, com olhos brilhantes e um sorriso caloroso. Rebecca, disse ela se aproximando. Sua história tocou o coração de muitas pessoas. Gostaríamos de fazer um documentário sobre você e a fundação. Claro, apenas se você e sua família concordarem. Heinrich olhou para Rebecca, deixando claro que a decisão era dela. A menina pensou por um momento antes de responder. Se isso puder ajudar mais crianças, disse ela finalmente. Então sim, mas quero que o documentário mostre que existem muitas crianças como eu que precisam de ajuda, não apenas eu. A resposta de Rebecca impressionou todos os presentes. Mesmo diante da possibilidade de fama, sua primeira preocupação eram as outras crianças. Dr. Richter limpou a garganta para chamar a atenção. Bem, se todos estão prontos, vamos tornar a Fundação Helena uma realidade oficial. Os documentos foram lidos em voz alta. A fundação começaria com um capital inicial de 2 milhões de euros, contribuído por Maximilian e Heinrich. Rebecca seria a presidente honorária, com Clara e Heinrich como conselheiros principais. Os lucros dos chocolates iriam direto para programas de educação e alimentação para crianças carentes. Quando chegou a hora de Rebecca assinar os documentos, suas mãos tremeram ligeiramente. Heinrich notou e colocou sua mão sobre a dela. Sua mãe estaria muito orgulhosa, sussurrou ele. Com esse encorajamento, Rebecca assinou seu nome com letras cuidadosas. Era oficial. A Fundação Helena existia. Os aplausos encheram a sala. Mas foi Dra. Cotti quem trouxe a emoção mais profunda. Rebecca, disse ela se aproximando da menina, tenho algo para mostrar a você. Ela abriu uma pasta e retirou várias cartas coloridas. Estas são cartas de crianças do orfanato. Quando souberam da fundação, quiseram escrever para você. Rebecca pegou as cartas com cuidado. A primeira estava escrita em letras grandes e desajeitadas. Cara Rebecca, meu nome é Ana e eu tenho 8 anos. Obrigada por pensar em nós. Espero um dia conhecer você e provar seus chocolates. Você é minha heroína. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Rebecca enquanto ela lia carta após carta. Cada uma contava uma pequena história, expressava gratidão e admiração. Era a prova tangível de que suas ações estavam realmente fazendo diferença. Quero conhecer essas crianças, disse ela, limpando os olhos. Posso visitar o orfanato? Claro, respondeu Dra. Koch. Na verdade, elas estão esperando sua visita com muita ansiedade. Friedrich se adiantou. Posso ir junto? Gostaria de ajudar também. A transformação de Friedrich havia sido uma das maiores surpresas das últimas semanas. O adolescente mimado havia se tornado um jovem comprometido em fazer a diferença. Tenho uma ideia melhor, disse Maximilian. E se fizermos da visita ao orfanato o primeiro evento oficial da fundação? Podemos levar chocolates para todas as crianças e anunciar oficialmente o início das atividades. A sugestão foi recebida com entusiasmo por todos. Sr. Weber, o dono das confeitarias, se ofereceu para preparar embalagens especiais. Sra. Silva queria documentar toda a visita, mas foi Clara quem fez a sugestão mais tocante. E se levássemos não apenas chocolates, disse ela, mas também os ingredientes? Rebecca poderia ensinar as crianças mais velhas a fazer chocolate. Seria uma forma de compartilhar não apenas o produto, mas também o conhecimento. A ideia de Clara foi o toque final perfeito. Não seria apenas uma doação, mas uma experiência educativa e divertida. Enquanto os detalhes eram discutidos, Heinrich observava Rebecca com orgulho paternal. Em apenas algumas semanas, sua neta havia passado de uma criança vendendo chocolates para sustentar a família para a presidente de uma fundação que ajudaria centenas de crianças. Heinrich, disse Clara notando seu olhar. Você está pensando em Helena, não está? Ele assentiu emocionado. Estou pensando em como ela estaria orgulhosa. Rebecca herdou não apenas os talentos de Helena, mas também seu coração generoso. A reunião terminou com abraços e planos excitados para a semana seguinte. Mas enquanto saíam do escritório,
Rebeca parou e se virou para todos os presentes. Quero agradecer a todos, disse ela, sua voz clara e forte. Mas principalmente quero agradecer ao Sr. Maximilian. Todos ficaram surpresos. Por que ela estava agradecendo especificamente a Maximilian? Se o senhor não tivesse me desafiado naquele dia, continuou ela, nada disso teria acontecido. Às vezes, as coisas ruins acontecem para nos levar às coisas boas. O senhor me ensinou isso. Maximilian ficou emocionado com as palavras de Rebeca. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Rebeca, disse ele, sua voz embargada, você me ensinou algo muito mais importante. Me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que damos. O momento foi interrompido por Friedrich, que correu para abraçar Rebeca. Agora somos todos uma família grande, disse ele. Uma família que vai mudar o mundo, um chocolate de cada vez. O comentário ingênuo de Friedrich fez todos rirem, mas havia uma verdade profunda nele. Eles realmente haviam se tornado uma família estendida, unida não pelo sangue, mas pelo propósito comum de fazer o bem. Enquanto caminhavam para os carros, Heinrich segurou a mão de Rebeca. Minha querida neta, disse ele, pronta para mudar o mundo? Rebeca olhou para trás, vendo Clara conversando animadamente com Ingrid, Friedrich, fazendo planos com Maximilian, e todo o grupo unido por uma causa comum. Vovô, disse ela com um sorriso que irradiava esperança. Acho que nós já começamos. 2 semanas depois da oficialização da Fundação Helena, a manhã amanheceu com um brilho especial em Munique. O sol dourado filtrava através das cortinas da mansão von Bergen, iluminando a cozinha onde 3 gerações trabalhavam em perfeita harmonia. Clara moldava chocolates com a precisão de décadas de experiência, enquanto Rebeca decorava cada doce com flores de açúcar delicadas. Heinrich, sentado à mesa com uma xícara de café, observava a cena com um sorriso que não abandonava seu rosto há dias. Vovó, disse Rebeca, erguendo um chocolate em formato de estrela. Você acha que as crianças do orfanato vão gostar deste? Heinrich se levantou e examinou o doce cuidadosamente. A perfeição dos detalhes era impressionante. Cada pétala da flor de açúcar estava posicionada com precisão artística. Minha querida neta, disse ele emocionado, isso não é apenas um chocolate, é uma pequena obra de arte feita com amor. Tenho certeza de que cada criança sentirá esse carinho. Clara se aproximou, limpando as mãos no avental. Rebeca sempre teve essa sensibilidade especial. Desde pequena, ela colocava amor em tudo que fazia. É como se fosse um dom natural. O comentário de Clara fez Heinrich refletir sobre algo que o intrigava há semanas. Como Rebeca havia desenvolvido não apenas a habilidade com chocolates, mas também seu domínio extraordinário do alemão. Clara, disse ele hesitantemente, posso fazer uma pergunta que me consome há dias? Claro, Heinrich. O que te preocupa? Como Rebeca aprendeu alemão com tanta perfeição? Na escola comunitária, eles ensinam apenas o básico, mas ela fala como se tivesse nascido falando o idioma. Clara pausou em seus movimentos. Um sorriso nostálgico aparecendo em seu rosto. Ah, Heinrich, há algo que nunca te contei sobre nossa Helena. Rebeca parou de decorar os chocolates, prestando atenção na conversa. Sempre que sua mãe era mencionada, ela sentia uma mistura de curiosidade e saudade. Helena era apaixonada por idiomas, continuou Clara. Mesmo depois do que aconteceu entre vocês, ela continuou estudando alemão sozinha. Dizia que era uma forma de se manter conectada com suas raízes, com a parte boa de sua infância. Heinrich sentiu um aperto no peito. Mesmo rejeitada por ele, Helena havia mantido viva a conexão com a cultura alemã. Quando Rebeca nasceu, Clara prosseguiu, Helena falava com ela em alemão todas as noites. Cantava canções de ninar alemãs, contava histórias folclóricas, ensinava palavras simples. Era como se ela estivesse preparando a filha para um dia conhecer o avô. As lágrimas começaram a correr silenciosamente pelo rosto de Heinrich. Helena havia mantido sua memória viva através da filha, mesmo depois de tudo. E depois que Helena morreu, Clara continuou, sua voz embargada. Eu continuei a tradição. Achei que era importante para Rebeca conhecer essa parte de sua herança. Compramos livros usados, assistíamos filmes alemães legendados, praticávamos juntas.
Era nossa forma especial de honrar Helena. Rebeca se aproximou de Clara e segurou sua mão. Vovó, você nunca me disse que isso era por causa da mamãe. Eu queria que você amasse o idioma por si só, não por obrigação ou nostalgia, explicou Clara. Mas agora vejo que foi Helena que plantou essa semente em você desde o berço. Heinrich estava profundamente emocionado. Sua filha havia encontrado uma forma de perdoá-lo e incluí-lo na vida de Rebeca, mesmo após a morte. O momento foi interrompido pelo toque do telefone. Heinrich atendeu, e sua expressão gradualmente se iluminou. Sim, professora Helena. Claro, será um prazer. Sim, Rebeca ficará emocionada. Até logo. Ele desligou e se virou para as duas mulheres. Era a professora Helena, da escola comunitária. Ela quer vir aqui hoje para conhecer vocês pessoalmente e trazer uma surpresa especial para Rebeca. Rebeca saltitou de alegria. Professora Helena era uma das pessoas mais importantes em sua vida. Alguém que sempre acreditou em seu potencial quando ninguém mais acreditava. Que tipo de surpresa, vovô? Ela não quis dizer, apenas que seria algo que faria você chorar de felicidade. Algumas horas depois, quando os chocolates para o orfanato estavam cuidadosamente embalados em caixas especiais com o logo da Fundação Helena, a campainha da mansão tocou. Heinrich abriu a porta para encontrar não apenas professora Helena, mas também uma comitiva inesperada. Professor von Bergen, disse professora Helena com um sorriso radiante. Permita-me apresentar o senhor Klaus Wagner, diretor do Departamento de Educação de Munique, e a senhora Ursula Hoffmann, sem parentesco, diretora da Fundação Cultural Alemã. Heinrich ficou surpreso. Essas eram pessoas de altíssimo escalão no mundo educacional alemão. É uma honra recebê-los em minha casa, disse ele, conduzindo o grupo para a sala de estar. Rebeca e Clara apareceram, curiosas com a visita formal. Rebeca usava um vestido simples, mas elegante, que Heinrich havia comprado para ela. Um azul claro que realçava seus olhos castanhos. Rebeca, disse professora Helena, aproximando-se com carinho. Estes senhores vieram aqui especialmente para conhecer você. Sr. Weber se adiantou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Senhorita Rebeca, sua história chegou até nós através de canais oficiais. A professora Helena nos contou sobre seus talentos excepcionais e depois soubemos sobre os eventos no restaurante Königlicher Palast. Sra. Hoffmann assentiu. O que mais nos impressiona não são apenas suas habilidades linguísticas, mas sua maturidade e generosidade em usar seus talentos para ajudar outros. Heinrich se perguntava aonde aquilo estava levando. Por isso, continuou o Sr. Weber, em nome do Departamento de Educação de Munique, gostaria de oferecer a Rebeca uma bolsa de estudos integral na Academia Internacional de Berlim, a escola mais prestigiosa da Alemanha para jovens talentos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A Academia Internacional de Berlim era onde estudavam filhos de diplomatas, futuros líderes mundiais, jovens prodígios de toda a Europa. Mas isso não é tudo, disse Sra. Hoffmann. A Fundação Cultural Alemã gostaria de nomear Rebeca como nossa mais jovem embaixadora cultural. Ela representaria o ideal de como a educação e a bondade podem transformar não apenas uma vida, mas toda uma comunidade. As ofertas eram extraordinárias, mas Rebeca não demonstrou a euforia que todos esperavam. Em vez disso, ela olhou pensativa para Clara e Heinrich. Essas são oportunidades incríveis, disse ela com uma maturidade que surpreendia a todos. Mas posso fazer algumas perguntas? Claro, minha criança, respondeu o Sr. Weber. Se eu for para Berlim, posso continuar ajudando as crianças daqui de Munique? E posso continuar fazendo chocolates? E minha família pode me visitar sempre que quiserem? As perguntas de Rebeca revelaram suas verdadeiras prioridades. Ela não estava deslumbrada com prestígio ou oportunidades, estava preocupada em manter seus compromissos e vínculos familiares. Sra. Hoffmann sorriu, claramente impressionada. Rebeca, esses valores são exatamente o que esperamos de nossa embaixadora cultural. Claro que você pode continuar todos esses projetos. Na verdade, queremos que continue, pois são exemplos do que a verdadeira educação deve produzir. E quanto à academia, acrescentou o Sr. Weber, eles têm programas especiais para estudantes com projetos sociais.
Você poderia estudar durante a semana em Berlim e voltar para Munique nos finais de semana para tocar a fundação. Heinrich observava sua neta com orgulho crescente. Ela estava avaliando as oportunidades não pelo que poderiam lhe dar, mas pelo que permitiriam que ela desse aos outros. Vovó Clara, disse Rebeca, o que você acha? Clara se aproximou e segurou o rosto da neta entre suas mãos. Minha querida menina, sua mãe sempre sonhou que você tivesse as melhores oportunidades, mas ela também a criaria para ser exatamente quem você é, alguém que pensa nos outros antes de si mesma. Eu apoio qualquer decisão que você tomar. Heinrich assentiu. Rebeca, você tem meu apoio incondicional. Seja qual for sua escolha, estarei orgulhoso de você. Rebeca fechou os olhos por um momento, como se estivesse conversando silenciosamente com sua mãe. Quando os abriu, havia uma determinação serena em seu olhar. Eu aceito, disse ela, mas com uma condição. Todos se inclinaram, curiosos. Quero que parte da experiência de estudar em Berlim seja documentada para criar um programa educacional que possa ser oferecido gratuitamente para outras crianças carentes. Se vou ter essas oportunidades extraordinárias, quero que outras crianças também possam aprender através da minha experiência. A sugestão de Rebeca deixou todos os adultos boquiabertos. Ela estava transformando uma oportunidade pessoal em uma plataforma para ajudar ainda mais crianças. Professora Helena limpou discretamente uma lágrima. Rebeca, você continua me surpreendendo. Em todos os meus anos como educadora, nunca encontrei uma criança com um coração tão generoso. Sr. Weber e Sra. Hoffmann se entreolharam, claramente impressionados. Senhorita Rebeca, disse Sr. Weber, sua condição não apenas é aceita, mas será implementada com todo o apoio do Departamento de Educação. Você acabou de nos dar uma ideia brilhante para democratizar o acesso à educação de excelência. Enquanto os detalhes eram discutidos, Heinrich observava Rebeca interagir com os visitantes. Sua neta havia encontrado o equilíbrio perfeito entre humildade e confiança, entre ambição pessoal e responsabilidade social. O telefone tocou novamente e desta vez foi Clara quem atendeu. Alô? Sim, ela está aqui. Claro, podem vir. Será uma surpresa maravilhosa. Clara desligou com um sorriso misterioso. Rebeca, prepare-se para mais uma surpresa. Alguns amigos especiais estão vindo visitá-la. 20 minutos depois, o som de várias vozes infantis se aproximando da mansão fez todos correrem para as janelas. Um ônibus escolar havia parado em frente à casa e dele começaram a descer dezenas de crianças, todas carregando cartazes coloridos e balões. Rebeca! Gritavam em coro. Rebeca! Entre elas, Rebeca reconheceu imediatamente seus colegas da escola comunitária. Mas havia também crianças que ela nunca tinha visto, algumas claramente do orfanato, outras de diferentes escolas da cidade. Na frente do grupo, uma garotinha que parecia ter cerca de 8 anos segurava um cartaz enorme onde estava escrito em letras coloridas. Obrigada, Rebeca. Você é nossa heroína. Clara abriu a porta e as crianças entraram em uma procissão alegre e barulhenta. A mansão silenciosa de Heinrich von Bergen nunca havia experimentado tanta vida e alegria. Rebeca, disse a garotinha do cartaz correndo para abraçá-la. Eu sou Ana. Aqui escreveu a carta. Vim do orfanato especialmente para te conhecer. Rebeca se ajoelhou para ficar na altura de Ana, seus olhos se enchendo de lágrimas de alegria. Ana, eu guardo sua carta no meu quarto. Foi uma das coisas mais bonitas que já recebi. Por trás das crianças, apareceram adultos conhecidos. Maximilian e Ingrid Hoffmann entraram, seguidos por Friedrich, que havia se tornado um jovem completamente transformado. Doutora Sabine Koch, do orfanato, vinha orientando algumas das crianças mais novas, mas a maior surpresa foi quando Senhora Miranda Silva, a produtora de televisão, entrou carregando uma câmera profissional. Rebeca, disse ela com um sorriso caloroso, esperamos que não se importe, mas queríamos documentar este momento especial. As crianças prepararam algo muito especial para você. Sr. Thomas Weber, o dono das confeitarias,
apareceu carregando caixas enormes. E eu trouxe hot chocolate para todas as crianças. Feito com os chocolates da nossa nova linha Fundação Helena. O sala da mansão rapidamente se transformou em um festival. As crianças se espalharam pelos sofás e pelo chão, todas falando ao mesmo tempo, todas querendo contar suas histórias para Rebecca. Heinrich observava a cena com lágrimas nos olhos. Sua casa formal havia se tornado o que sempre deveria ter sido. Um lar cheio de amor e risadas. "Atenção, atenção!" gritou Friedrich, batendo palmas. O adolescente havia assumido um papel de liderança natural entre as crianças. "Ana tem algo especial para dizer." Ana se levantou, segurando um papel cuidadosamente dobrado. Suas mãozinhas tremiam ligeiramente de nervosismo. "Rebecca", disse ela, sua voz doce ecoando pela sala silenciosa. "Todas nós, crianças de Munique, escrevemos algo para você. Posso ler?" Rebecca assentiu, emocionada demais para falar. Ana desdobrou o papel e começou a ler com a concentração típica de uma criança de 8 anos. "Cara Rebecca, nós somos suas amigas de toda Munique. Algumas somos do orfanato, outras da escola, outras de famílias que não têm muito dinheiro. Mas todas nós sabemos uma coisa. Você nos ensinou que ser pobre não significa ser pequeno. Você nos ensinou que podemos ter sonhos grandes mesmo quando nossas casas são pequenas." A voz de Ana ganhou força enquanto continuava. "Você podia ter ficado só com o dinheiro e esquecido da gente. Mas você não fez isso. Você pensou em nós. Por isso queremos que saiba que você sempre terá uma família aqui em Munique. Não importa onde você vai estudar. Não importa o quão famosa você fique. Você sempre será nossa amiga, Rebecca." Quando Ana terminou de ler, todas as crianças se levantaram e começaram a aplaudir. Mas não era um aplauso comum. Era um aplauso carregado de gratidão pura e amor sincero. Rebecca não conseguia mais conter as lágrimas. Ela abraçou Ana e depois abriu os braços para todas as crianças, que correram para um abraço coletivo gigantesco. "Eu também tenho algo para vocês", disse Rebecca, sua voz trêmula de emoção. Ela se dirigiu às caixas de chocolate que haviam preparado para o orfanato. "Cada uma dessas caixas tem chocolates especiais que fiz pensando em vocês. Mas, mais do que isso, cada caixa vem com uma receita simples para que vocês possam fazer seus próprios chocolates em casa." Ela pegou uma das caixas e a abriu, revelando não apenas chocolates lindamente decorados, mas também um pequeno livro artesanal. "Vovó Clara me ajudou a escrever essas receitas de forma fácil, para que mesmo as crianças menores possam fazer com a ajuda de um adulto. Porque o chocolate é feito de amor e todas vocês têm muito amor para dar." Doutora Koch se aproximou, visivelmente emocionada. "Rebecca, isso é mais do que generosidade. Isso é empoderamento. Você está ensinando essas crianças que elas também podem criar, que elas também podem dar alegria aos outros." Foi então que Maximilian se adiantou, carregando um documento oficial. "Rebecca", disse ele, sua voz carregada de uma humildade genuína. "Há algumas semanas, eu era um homem que acreditava que o valor de uma pessoa se media pelo tamanho de sua conta bancária. Você me ensinou que eu estava completamente errado." Ele estendeu o documento para ela. "Por isso, gostaria de fazer um anúncio oficial. A empresa Hoffman Importações está doando 1 milhão de euros adicionais para a Fundação Helena. Mas mais do que isso, estamos criando um programa de estágios remunerados para jovens carentes, começando com estas crianças aqui presentes." O anúncio causou um alvoroço de alegria. Mas Maximilian não havia terminado. "Friedrich", chamou ele. Friedrich se aproximou, carregando uma caixa embrulhada em papel dourado. "Rebecca", disse Friedrich, "você me ensinou que a verdadeira amizade não tem nada a ver com classe social. Por isso gostaria de te dar isso." Rebecca abriu a caixa cuidadosamente. Dentro havia uma pulseira delicada, feita de pequenos chocolates em miniatura moldados em ouro. "Eu mesmo desenhei", disse Friedrich, orgulhoso. "Cada chocolate representa uma das crianças que você tocou. E quando você estiver em Berlim e sentir saudades, pode olhar para essa pulseira e lembrar que tem uma família aqui esperando por você." A delicadeza do presente e o sentimento por trás dele fizeram Rebecca chorar ainda mais. Clara se aproximou, segurando a mão de Heinrich. "Rebecca", disse Clara, "sua avó biológica e eu temos uma confissão a fazer."
Todos ficaram atentos. Nas últimas semanas, continuou Clara, Heinrich e eu tivemos muitas conversas sobre o passado, sobre Helena, sobre você, e descobrimos algo muito importante. Heinrich assentiu, assumindo a palavra. Descobrimos que nossa Helena não morreu apenas deixando você como legado. Ela deixou algo mais. Ele se dirigiu a uma mesa lateral e pegou uma caixa de madeira antiga. Esta é a caixa de receitas da família von Bergen, disse ele emocionado. Receitas que passaram de mãe para filha por 5 gerações. Quando Helena saiu de casa, ela levou apenas algumas receitas básicas. Mas as receitas completas, com todos os segredos familiares, estavam aqui. Clara sorriu através das lágrimas. E descobrimos que você, intuitivamente, recriou quase todas elas. Seu talento não é apenas herança cultural, é herança genética. Você é uma verdadeira von Bergen. Heinrich abriu a caixa, revelando dezenas de receitas manuscritas em alemão antigo, algumas com mais de 100 anos. Este é o verdadeiro tesouro da família von Bergen, disse ele. E agora ele pertence a você, para que possa passar para a próxima geração. Rebeca segurou a caixa com reverência, compreendendo a importância histórica do presente. Senhora Silva, que havia filmado discretamente toda a cena, se aproximou. Rebeca, disse ela, o documentário sobre você já foi vendido para 6 países europeus. Mas mais importante, decidimos usar toda a renda do documentário para expandir a Fundação Helena internacionalmente. Ela fez uma pausa, deixando a informação ser absorvida. Isso significa que sua história vai inspirar crianças em toda a Europa. Você se tornou um símbolo de esperança para milhões de pessoas. Enquanto as revelações e presentes continuavam chegando, Rebeca olhou ao redor da sala. Crianças riam enquanto provavam chocolates, adultos conversavam animadamente sobre planos futuros. Sua família estava reunida e em paz. Ela pensou em sua mãe, Helena, e pela primeira vez desde que soube da verdade sobre sua morte, sentiu que sua mãe estava realmente presente. Não apenas em memória, mas no amor que havia criado raízes e agora florescia em centenas de vidas. Posso dizer algo? Perguntou Rebeca, sua voz chamando a atenção de todos. A sala ficou silenciosa, todas as faces se voltando para ela. Algumas semanas atrás, eu entrei em um restaurante apenas tentando vender alguns chocolates para ajudar minha família. Eu achava que meu mundo era pequeno. Só eu, vovó Clara e nossos problemas. Ela olhou para cada pessoa na sala, seus olhos brilhando com uma sabedoria que parecia muito além de sua idade. Mas descobri que quando compartilhamos nosso amor, nosso mundo não fica menor. Ele fica maior, muito maior. Ela se virou para Heinrich. Vovô, obrigada por me ensinar que nunca é tarde para pedir perdão. Para Clara. Vovó, obrigada por me ensinar que o amor pode curar qualquer ferida. Para Maximilian e Friedrich. Obrigada por me ensinarem que as pessoas podem mudar quando escolhem abrir seus corações. E finalmente para todas as crianças. E obrigada, amigas, por me lembrarem que o verdadeiro tesouro da vida são as pessoas que amamos. Heinrich se levantou, erguendo sua xícara de chocolate quente. Um brinde, disse ele, sua voz carregada de emoção. A Helena, que plantou sementes de amor que agora florescem em jardins que ela nunca imaginou. A Clara, que nutriu essas sementes com dedicação incansável. E a Rebeca, que transformou essas sementes em uma floresta de esperança que vai crescer por gerações. Todos se levantaram, erguendo suas xícaras, adultos com chocolate quente, crianças com leite achocolatado. A família! Gritaram todos juntos. E naquele momento, na mansão von Bergen, não havia diferenças de classe, idade ou origem. Havia apenas uma família gigantesca, unida pelo amor e pela certeza de que juntos poderiam fazer do mundo um lugar melhor, um chocolate de cada vez. Enquanto o sol se punha sobre Munique, sua luz dourada entrava pelas janelas da mansão, iluminando rostos sorridentes e corações cheios de esperança. A história que começou com humilhação e lágrimas havia se transformado na mais bela celebração do poder transformador do amor. E em algum lugar, Helena sorria, sabendo que sua filha havia encontrado não apenas uma família,
mas um propósito que ecoaria por toda a eternidade. Está la otra Martu. Ah, ay, a la mierda, te vas ya, sí está bien. Más o menos, es que me da miedo la gente. Porque me quería ir Está bien allá la gente. cerquita, pero hay como una aldea. No puedo dejar de Mm, hipar. sí, entiendo. Ya, sí, está bien. Ya, pero ¿dónde quieres minar? Hay una mina brígida que encontré. Cerca de donde quiero ir. Podríamos ir para allá. Te paso de... Ay, no puedo dejar de... Basta. Te paso ¿Qué de te mi pasa? hierro para que vayamos para abajo con pico de hierro al tiro porque... no puedo, es que estoy como con hipo y no puedo parar de hipar. Ah, está ahí con Nico. Ah, tenés hierro, buena. Sí, por eso, para que vayamos. Ay, nocturno gris pesado. Ya, sí, bueno. Pero. A ver, espérame. Porque hacer cosas de hierro... No puedo hablar. No puedo hablar. Tranquila, voy a. Al tronco, al tronco. Tener ya mi casa por acá y hacer un puerto. Ya. Esto lo voy a hacer después. ¿Para dónde se fue la Martu? ¿Y la Martu? ¿Despauneó la Martu? Se fue. Está con el Chane. Oye, qué bonito. Covini, hay alguien viviendo acá arriba. ¿En serio? ¿Sí? Hay como un muchacho y mira, tiene A como ver. animalitos muy tiernos. Hay como un granjerito. Mira, mira. Los que ¿Dónde? tienen como una flor arriba. ¡Qué ¿Lo veis? lindo! ¿Y esto cómo se Son muy consiguen? No sé, son re lindos. Por ahí está haciendo como su vida. Oye, está súper Guau. avanzado. Ah. Está como O igual limpiando podría... súper rápido. Sí, es que me da miedo quedarme por aquí cerca por los vikingos. Sí, ay, pero está muy bonito. Mira, por ejemplo, aquí es un excelente lugar para estar. Pero creo que ya lo tomaron. Tiene ¿Tú toda no la pusiste, pinta. oh, ¿tú no pusiste esa madera morada? Oye, ¿este lugar? Ah, sí. Mira, ahí es como arena. O sea, arena. Podríamos venirnos O sea, piedra. Ah. Puta, perdí mi casa. ¿Dónde era? más para allá. Yo me guío. Me voy a instalar aquí. ¿Qué les parece? Ay, pero aquí al lado está como el... Está como... no sé. No me voy a ir para allá donde les dije nomás porque allá no hay gente. Allá no me van a insultar. Allá no me van a tratar mal. Así que por último hago un puente para... Oye, mi barco. Un puente para donde está la Martu. Y ya era. Martu. Al tiro. Estoy tratando de poner como algo del mapa, así como que acá vivo. Aquí, ¿no será acá? Espero que las chicas no hayan... Ah, mira, con la N. ¿La paleta? Con la N. ¿Con la N? No, hay gente donde quiero vivir. ¡Sale! Estar merodeando mi lugar. Aunque me gustaría vivir más por acá. Anda, agarrar cosas de ahí y venirme para acá. Nadie se ha ido tan... ¡Ay! Taj. Y se Igual, verá. me gustaría que fuera cerca del mar, cosa de tener un barquito para venirme cerca del spawn. Ya, Martu, te voy a llevar a
a mis tierras para que vayamos a minar porque hay una tiro? cueva grande. Al tiro, al tiro. Ay, que no puedo poner. ¿Y esto se rompe? ¿Esto qué es? Esto es tallo de Florus. ¿Por qué quiero minar? Agarré un libro. Ay, tengo mucho. No, no quiero botar eso. Acabo de apretar ese. No quiero botar eso. Acabo Ahí está. de apretar ese y hice esto. ¿Por qué hay tanta cosa para hacer? Me voy a volver loca. ¿Sí o no? Increíble. Ay, no puedo. Mira, Martu, toma. ¿Esto qué es? ¡Espárragos! Propiedad, Ya, ahí lo estoy futura logrando. casita Lo Martu. estoy logrando. Lo estoy logrando. Propiedad futura casita de Martu. Exacto, exacto. Voy a ir a marcar mi territorio, Martu, porque si no ya veo que me lo roban. Exacto. Te voy a seguir en breve. Bueno, ya sabéis cómo seguirme en todo caso, sabéis cómo encontrarme. Ay, yo le hablo de cómo sigue. Ay, mira, es que esto con manzanita me gusta mucho. Pero parece que las chicas van a vivir aquí, entonces no quiero molestarles el lugar. Pero mira, aquí, una cafetería aquí pegaría mucho, pero las chicas creo que lo van a ocupar. Y no quiero interrumpirles su lugar. Cartel. Necesito otro para... Creo que con esto me voy a hacer un poquito de madera. Para hacerme otro cofre. Otro cofre. Esta, maderita. No sé qué tan cerca me conviene estar igual. Podría ponerme como... entre... Miren, les voy a dar dos opciones. Entre por aquí... Podría ser como una... No sé. Porque obviamente tiene que ser casa... cafetería, onda como... La cafetería dentro de la casa. ¡Ay, mira! Ya está construyendo. ¿Seremos vecinos? ¡Ay! ¡Ay! Me escuchaste! Hola, perdón. Entonces podríamos ponernos acá. Así no molestamos a nadie. Las cabronas me caen mal porque se roban todo. Me roban todo lo que tengo en el inventario. Son unas ladronas. Ahí hay gente. Porque miren, aquí no me gusta mucho porque aquí se pierde todo el color. Entonces me gustaría quedarme un poquito más para acá. Pero no me gusta para nada el... O bueno... No, ¿saben qué? Igual me gusta. Onda, visualícenlo. Un ñeñezo. Ay, ¿me escucho? Mira, ayuda. Mira. Ay, hola. Se perdieron la racha. Hola, Tony. Cuidado con esa maldita. Ay, tienes dos. ¿A tres? Tiene cuatro, güey. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que no se las hagas. No, sí sé. Son... Hay que... Uno... ¿Sabéis que las pueden encerrar? Yo las voy a encerrar a todas en frascos para que... Yo también. Me encima saludan, se hacen la buena onda. ¿Quién salió? Ojalá. No me habrá robado nada. No. Pero cuando roban, hacen como ñe. Estar atenta. Pinches viejas. Ya nomás las voy a tener una cafetería y las voy a tener a todas ahí. ¿A poco se perdieron la racha? Cuidado. Ay, tu racha es 123, Ya, miren. 123. Miren, acá tenemos incluso cueva. Tenemos cueva y si abrimos un poquito acá, podemos tener como una salida. Onda, sacar un poquito de esto como para un camino. Y que... Ah, mira, visualícenlo. Visualicen una cafetería ahí. Digo yo. ¿Lo visualizan? Porque yo lo visualizo. Onda, una casita
y que la casita venga con una cafetería. Está